mais uma vez uma alegria estar com Always vocês. Always a pleasure to be in São Paulo with the Brazilian friends. É sempre um prazer estar aqui em São Paulo com os nossos amigos brasileiros. Either São Paulo or Megiddo, and now I think, to be a little bit afraid because they plan to take over Megiddo. E essa questão toda entre São Paulo e Megiddo, eu já me preocupo porque parece que eles querem se apossar de Megiddo. So for those of you who attended the lectures yesterday and this morning, in fact, when I come to think about it, I was speaking about Megiddo yesterday, which means I described a site, a prominent site in the lowlands of Israel. Para aquelas que estiveram conosco ontem de manhã e hoje de manhã, ontem de manhã eu mencionei o sítio de Megiddo, que é um sítio muito proeminente nas terras baixas do norte de Israel. And this morning I spoke about my excavations at the site of Kiryat Yearim near Jerusalem, which is a site in the highlands. E hoje de manhã eu falei sobre as escavações em Kiryat Yearim, que é um sítio nas terras altas, próximo a Jerusalém. Now, as far as I understand the Levant, the region where I come from, the biblical world, in order to better know the settlement history, the history of this region, one needs to study the relationship between three types of regions, not two. So, lowlands, highlands, and the desert zones. E na minha compreensão, para uma devida apreensão da história do Levante, que é esta região da qual venho, a terra bíblica, etc., nós precisamos lançar mão da compreensão de 3 tipos de sítio e não somente 2. Claro, as terras altas, as terras baixas, mas também da relação destas com os assentamentos nas regiões desérticas. And the study of the desert, the arid, dry zones of the Levant, the study is very important because of several reasons. First of all, the great trade routes which pass through the desert. Then, of course, the natural resources of the desert, first and foremost, copper. Para a devida compreensão desta história do Levante, as áreas áridas, secas, os desertos, são fundamentais por conta, em primeiro lugar, da passagem das principais rotas comerciais através delas, e também pela presença de alguns recursos naturais nessas áreas, principalmente o cobre. And we need to remember that in the arid zones, south of the Dead Sea, we will be speaking about it, we have the richest location for copper production in the entire ancient Near East. E nós vamos falar dessa área ao sul do Mar Morto, e eu quero sinalizar que esta é a área de maior produção de cobre em todo o Oriente Próximo. And of course it is important to study the relationship between the desert zones and the settled lands. E é preciso analisar esta relação, né, entre os assentamentos nas regiões desérticas e os assentamentos nas regiões mais férteis. And this is of course also reflected in the biblical tradition. E há reflexos disso na própria tradição bíblica. So today I'm going to speak on the background of this site, which I explored a few years ago in the Negev Highlands. I'm going to speak about mainly the Iron Age, or I will start with the end of the late Bronze, the later phase of the Bronze Age, and will then go into the Iron Age. So we will be speaking today about the period of time mainly between 1150 and 800 BC, a little bit later perhaps. E hoje à noite eu falo sobre este sítio arqueológico que eu escavei já faz alguns anos e que se situa nas terras altas da região deserta do Negev, e vamos abordá-lo dentro da janela de tempo do término da Idade do Bronze até o período da Idade do Ferro, que dá um tempo mais ou menos de 1150 antes da Era Comum até 800 antes da Era Comum, um pouquinho mais talvez. And on the background of another site in the Negev Highlands, also from the Iron Age, I am giving you now the program of the evening, if you wish, the chapters of the lecture. So I will start with some introductions, and then I will speak a little bit about the end of the late Bronze, continuing into the beginning of the Iron Age. In red, you have the main phase I will be speaking about, the Iron Age
phase 2A between 950 and 800 BC, and then a note on what came later. Aqui vocês têm, bem dizer assim, os capítulos, os pontos da apresentação de hoje à noite. Vamos começar falando do período tardio do bronze, o início da Era do Ferro, mas o principal dirá respeito a este período do Ferro 2A, que se estende mais ou menos do ano 950 ao ano 800. And all this on the background of a project that I have been carrying out in the Negev Highlands together with colleagues. I started about 10 years ago, and this is a project that we are doing very slowly. Every year we are in the field for about 10 days or so, and then work in the laboratory. But what I'm going to present to you is a new understanding of the Negev, of the arid zones of the Levant, according to the results of this project. Esta é uma área que nós temos escavado alguns sítios arqueológicos nos últimos anos e a gente trabalha por um período curto lá, mais ou menos 10 dias, aí corremos para os laboratórios para análise do material. Faço isso juntamente com alguns colegas e isso nos tem oferecido uma compreensão melhor sobre estas regiões altas, desses terrenos secos, mas também da própria história do Levante. Let me start with some introductions. Algumas introduções para começarmos. So first of all, the arena, the area I'm going to speak about. So vamos situar a área da qual falamos. So I'm going to speak, of course, about the desert zones in the south. That is to say, mainly the Negev, the southern part of Jordan. Feinan is where the copper industry in antiquity is. But I will speak about bigger areas of the region all the way north to Damascus, and also mentioned here and there Cyprus. Nós vamos falar hoje à noite sobre esta região ali ao sul, no sul da Jordânia, a região do Negev. A indústria de cobre na antiguidade ficava ali naquele ponto marcado Feinan. Vamos mencionar Damasco, que é o nosso limite norte hoje à noite. E vamos também fazer alguma menção a Chipre, aquela ilha no Mediterrâneo. And one may wonder what has Cyprus to do with the desert areas of the Levant. The answer is that Cyprus is the competing center of copper production, the one which competed with the copper of the area of the desert south of the Dead Sea. E a gente se pergunta, então, mas o que o Chipre, uma ilha no Mediterrâneo, tem a ver com a história da região do Levante? Bom, o Chipre era o centro de produção de cobre que competia com o centro de produção de cobre que ficava ao sul do Mar Morto. So now let's zoom in and take a closer look at the region. Vamos dar um olhar mais aproximado da região. So what you see here is the Beersheba. Does it work? Vocês podem ver aí o Vale de Berseba. The Beersheba Valley, the Negev Highlands, the area of the copper production in the Araba. This is the valley south of the Dead Sea. So I will be speaking mainly about this region and, as I mentioned before, between 1150 and 800 BC. Vocês podem ver esse destaque, né, o Vale de Berseba, as terras altas do Negev, todas ali ao sul do Mar Morto, e nós vamos nos focar nesta região que produzia cobre, especialmente dos anos 1150 antes da Era Comum a 800 antes da Era Comum. And why also I mention here on the left-hand side the delta of the Nile, and before also in the map I showed Egypt, not only Damascus in the north, because copper went to the major centers of demand for copper, that is to say, in the settled land and especially in the big civilizations in the north and in Egypt. E por que está ali também destacado o delta do rio Nilo? E por que no mapa anterior também havia um destaque no Egito? Porque os grandes centros consumidores do cobre, onde havia mais demanda, eram essas grandes terras, esses grandes assentamentos, Damasco ao norte e o Egito, que tinham muita demanda por esse tipo de produto. Let me just remind you in the introductions that when I speak about chronology, when I mention dates, BC, I am always going according to the chronology which is based on radiocarbon studies. E quando eu falo das datas, né, todas elas antes da Era Comum,
eu me baseio sempre em estudos de datação a partir do radiocarbono. And here you have on the wall now, on the screen, the results of a major study that we published a few years ago about Iron Age chronology based on a very large number of determinations, about 340 determinations from almost 150 samples from 40 strata and 20 sites in the Levant. E aqui nós temos essa projeção, que é esse esquema cronológico, né, da região, que se baseou em pelo menos 340 determinações a partir de algo como 150 amostras, colhidas em 20 sítios diferentes, analisados por vários laboratórios, por várias metodologias, para estabelecer esses valores, essas datas. So we are not going to base our chronology on a given verse in the biblical record because of the simple reason that we never know when the verse was put in writing and what was the aim of the author, or in most cases at least. And here we are free of this kind of consideration. Não vou basear as minhas datas na menção, por exemplo, feita por algum versículo bíblico, algum evento, alguma localidade, porque a gente não tem nem certeza sobre quando esses textos foram redigidos e os vieses e os interesses que estavam em jogo. Então, a gente, lançando mão desse tipo de modelo, se livra dessas questões mais espinhosas. Then, in the introductions, another important point to mention is the case of the climate, because we are in the arid zone. So, in the desert region, the climate is even more decisive than in the settled lands. E nós precisamos também fazer uma menção nessa introdução ao papel do clima. Porque nessas regiões desérticas, o clima desempenha um papel muito mais determinante do que nas outras regiões assentadas, estabelecidas, né, povoadas. When I came to study archaeology many years ago, the idea was that the climate in the last 5,000 years did not change. Quando eu comecei a estudar arqueologia já há muitos anos atrás, a ideia geral era que nesses últimos 5.000 anos o clima não passou por grandes mudanças. We know now that this is not true. Hoje sabemos que não é bem assim. We know that there were changes in the climate during including the Bronze and Iron Ages. Nós sabemos que houve sim mudanças climáticas, inclusive na era do bronze e do ferro. And we know this from a project that I directed a few years ago, which was supported by the European community, in which we had a track. Also, it was a project on the exact and life sciences and the Iron Age, and it had a track on paleoclimate. E nós sabemos isso a partir de um projeto que eu estive à frente já há alguns anos atrás, que teve o apoio da comunidade europeia, e nós fizemos um mapeamento do que eles chamam de paleoclimatologia, né? And we had to decide before we started what track to take in order to decipher the paleoclimate. So we decided to go with a research track which is probably the most effective for understanding past climate, and this is palynology, pollen studies. E nós tivemos que, no início, decidir qual seria o caminho que seguiríamos para essa determinação desse paleoclima, né, esse clima na antiguidade, e nós acabamos decidindo por seguir aquele que é o caminho mais promissor para esse tipo de estudo, que é estudos do pólen. So we extracted cores of sediments from the Dead Sea and from the Sea of Galilee, and we dated the cores according to radiocarbon samples and also laminas in the cores. And according to this, we then started counting. I mean, people who worked with me counted pollen. And the pollen tells you the story of the vegetation around the lake, in the region around the lake, and this makes it possible to reconstruct climates. E como nós procedemos? Nós fizemos a colheita de amostras, né, na região do Mar Morto, na região mais ao sul, desses núcleos, e nós os submetemos à análise da datação por radiocarbono, e também nós contamos nas camadas a quantidade de pólen. Por quê? Isso nos dá uma história da vegetação na área e seu entorno. And those of you who are interested, we have
published a large number of articles about this. Para quem tem interesse por esse assunto, vários artigos sobre a esse respeito foram publicados. Then we come to the role of copper. Agora chegamos à questão do papel do cobre. Copper is important, of course, in the ancient world. O cobre era muito importante no mundo antigo. And in the Middle East, there are two sources, in the Eastern Mediterranean and the Middle East, there are two sources of copper. Cyprus, the name of the island is Cyprus, copper, right? And then, of course, the area south of the Dead Sea in the desert. Há duas fontes de cobre no Mediterrâneo Oriental e no Oriente Próximo. Primeiro, Chipre, né? A palavra Chipre significa, na sua origem, cobre. E esta região desértica ao sul do Mar Morto. Importation of copper from Cyprus depended on the possibility to sail in the Eastern Mediterranean. Para importar cobre do Chipre, você precisava ter a capacidade de navegar estas águas do Mediterrâneo Oriental. In times of crisis, when it was more difficult to sail in the Mediterranean, this was the most important source. E quando havia um período de crise que dificultava a navegação nas águas do Mediterrâneo, esta região se tornava a fonte mais importante. That, just to give you an idea, this site alone, this is one of the sites in the area south of the Dead Sea, the copper production area. This site, what you see on the surface are heaps of piles of copper slag. Você está vendo ali, tem um monte, né, essa coisa nesse sítio. Isso são pilhas de escória de cobre, do refino do cobre. And in this site alone, there is 60,000 tons of slag on the surface. Só nesse sítio há 60 mil toneladas de escória de refino de cobre só na superfície. So, having said all this, because I will be speaking quite a lot about copper, about trade, about climate and so on, let me start with a few words about the end of the Bronze Age in the 12th century BC. Então nós vamos falar depois sobre cobre, sobre as questões climáticas, mas vamos começar então falando do final da Idade do Bronze, do século XII antes da Era Comum. Please remember that in the main phase of the Bronze Age, of the second millennium BC, and especially in the late Bronze Age, the main source of copper was Cyprus. Lembrem-se que no auge da Era do Bronze e também no seu final, a principal fonte de cobre era Chipre. But because of the collapse in the Eastern Mediterranean, before the end of the late Bronze Age, there were problems in sailing in the Eastern Mediterranean, and Cyprus went down. Mas com várias turbulências ocorridas na região, durante o período final da Era do Bronze, que impediram as navegações no Mediterrâneo, isso levou a um declínio de Chipre. And this is the moment that we see the beginning of copper production in the Araba, in the region south of the Dead Sea. E é justamente nesse período que nós testemunhamos o aumento, o surgimento da produção de cobre nessa região de Arabá, que fica ao sul do Mar Morto. So this is about copper, and now let's have a look at the settlement patterns. Something extremely interesting. You see the line of the settled lands of the sedentary activity is quite high. That is to say, for instance, in the Middle Bronze Age, the yellow line was lower down. And then in the late Bronze, it goes up. What is the reason for this? Vocês observam essa projeção, que é o padrão de povoamento da Terra. Tem essa linha amarela que indica mais ou menos o limite desses assentamentos mais sedentários, mais estabelecidos. No período final, meados do período bronze, isso era mais para baixo, essa linha. Depois, no término do período bronze, essa linha recua. Por quê? And the reason is climate. Motivo: mudança climática. Let's have a look. Olhemos. So this is a diagram which summarizes our work on pollen
in the Sea of Galilee and the Dead Sea. This is mainly from the Sea of Galilee, if I remember well. And no, for the both of them, the Sea of Galilee and the Dead Sea. And it is very clear that one can see a very dramatic event of dry climate marked there. The date of this event is somewhere around 1250 to 1100 BC. Esta projeção mostra o resultado desses levantamentos a partir de estudos de pólen, tanto no Mar da Galileia quanto na região do Mar Morto. E vocês podem perceber, né, que há uma depressão ali que indica que houve um período seco que se estendeu mais ou menos de 1250 até 1100 antes da Era Comum. What we see in the diagram is the quantity of arboreal pollen that comes from big trees. Esse gráfico, na verdade, ele mapeia a quantidade de pólen de árvores de grande porte que foram identificadas nas amostras. And you see in the dry event a major decrease of pollen that comes from main green trees. E vocês veem nesse gráfico, né, um declínio abrupto e bastante significativo da quantidade de pólen oriundo de grandes árvores. Now this dry event that we detected in the Dead Sea and the Sea of Galilee pollen is supported by investigations of pollen in other regions of the Levant and neighboring countries, especially work that have been conducted by a French group both in western Syria and in Cyprus. E esses dados oriundos do Mar da Galileia e do Mar Morto são corroborados por outros estudos de resíduos de pólen conduzidos por franceses em Chipre e na Síria, tá? Então, que mostra que houve mesmo alguma seca muito grande, de grande magnitude nesse período. So the results are the same, and they are supported also by ancient Near Eastern documents, texts, which describe droughts and famine. The evidence starts, the text starts speaking about this around the middle of the 13th century and continue until the late 12th century, which means exactly the time that we see the crisis here. E ainda o apoio a isto vindo de textos do Oriente Próximo que começam a mencionar essa seca no final do século XIII, até bem avançado no século XII, que é exatamente esse período que nós estamos mencionando. I'm speaking about texts that come from the Hittites, from the city of Ugarit on the coast of Syria, and from Egypt. Textos egípcios de Ugarit, na costa da Síria, e também textos ugaríticos, né, de Ugarit. So, and here are some other pictures from the copper production center south of the Dead Sea, and more important than just the pictures is the histogram on the right-hand side bottom. Aqui você tem algumas outras fotos, né, desses centros de produção do cobre ao sul do Mar Morto, mas o mais importante é esse gráfico que está projetado aí. Several projects have been conducted in this region, and there are about 100 radiocarbon dates from the copper slag piles in the sites south of the Dead Sea. And the histogram describes the number of radiocarbon dates per 50 years. Isto é um histograma, né, que mapeia todas as datações por radiocarbono que foram feitas nessas pilhas de escória do refino do cobre, em todos os sítios, por vários projetos. Então, isso está aí projetado nesse gráfico. So we see the very beginning on the left-hand side. This is the time that I'm speaking about, the end phase of the Bronze Age. And then it picks up speed and becomes very prominent towards the 9th century BC and a little bit before.
E vocês podem ver, né, eu destaquei ali o período que eu estou falando agora, ainda é um começo, mas rapidamente a produção vai acelerando até chegar no seu auge por volta do século VIII, né, a partir do ano 900. And yes, pay attention always that I'm giving you a map on the left-hand side or the right-hand side of the screen in order to show you where the site is. E olha, né, o destaque lá à esquerda, em amarelo, é para mostrar onde está essa localidade. So this was the beginning, and from here we are asking, okay, what came next? So I'm shifting now from the end of the Bronze Age in the 12th century into the Iron One, which means starting in the late 12th century and continuing until the middle of the 10th century. So I'm going to speak now about the phase of about 200 years between the middle of the 12th century and the middle of the 10th century. Bom, falamos do início e a pergunta é, então, e a partir daí, o que aconteceu? Vamos agora, então, tratar desse período que se estende, né, esse período do Ferro I, que se estende de meados do século XII até meados do século X. Esse é agora o nosso foco. So the most interesting phenomenon for this period can be found in the southern part of Jordan, in the land of Moab, which is east of the Dead Sea. A localidade mais interessante que se encontrou está situada na região ao sul da Jordânia, a oeste do Mar Morto, e que é esse território de Moab. You have the mark on the map over there. Está vendo? Está destacado no mapa ali, né, em amarelo. And the most important characteristic of the land of Moab at that time, in the early phase of the Iron Age, is a system of fortified sites, beautifully built, well preserved, well located in defensible places, and surrounded by casemate walls, by fortifications. E o elemento mais interessante do período nesta região de Moab são vários sítios que estão em um bom estado de preservação, que foram muito bem construídos, destas fortificações que inclusive eram muradas, né, tinham muralhas no seu entorno. And here you see two of them, and here you see two more. Aí são alguns exemplos, tá, que você pode ver, é perceptível aí os contornos, né? So you can see how they are located in beautiful places and surrounded by major fortifications. São construídas nesses belos lugares, tem essas fortificações ao seu redor em posições de fácil defesa. When we see a system of fortifications like this, there is logic to say that they represent the rise of a territorial formation, of a territorial polity. E quando nós vemos o surgimento de tantas fortificações assim num determinado período, isso dá indícios da formação de uma entidade política, né, que tinha interesse no domínio, na gestão desse território. They are relatively well dated according to pottery and also according recently to radiocarbon results from one of them. E esses sítios já foram bem datados a partir do estudo da cerâmica e, no caso de um deles, inclusive pelo emprego do método do radiocarbono. They do not cover the entire phase of the early Iron Age, but the later phase of this part, which means they date between, let's say, about 1050 and 950 BC. Eles se situam, né, as datações vão mais ou menos de 1050 antes da Era Comum até 950, o que o situa na parte mais tardia do Ferro I. And the question, of course, is why? Why? How to explain this system of fortifications? And they are located in a place which is not that logical, because in the land of Moab, there is a possibility to construct places and settle in the northern part of Moab or in the south. In the northern part of Moab, the land is more fertile. In the south, the land is more arid. So why did they choose to settle in the south? E aí é uma questão importante, né? A região mais ao norte de Moab é mais fértil, o assentamento é mais fácil, enquanto a região ao sul é mais árida, é mais difícil. Então, por que formar-se um sistema de fortificações desse tipo na região ao sul?
So the answer is probably copper, because as you can see in the map, there is a close relationship between the region of the fortifications in the south of Moab and the area of copper production in the Araba. E vocês podem ver aí que provavelmente o motivo é a produção de cobre, porque há uma forte relação entre essas fortificações e as regiões produtoras de cobre no sul, na região de Arabá. So the Araba, where the copper is extremely dry and impossible to really settle. Essa região de Arabá, onde tem todo esse cobre, ela é tão seca que torna praticamente impossível o estabelecimento de um assentamento. So the sites are located in the southernmost possible land for agriculture on the highlands, not so far from the source of copper. Então eles fizeram esses assentamentos na região ainda fértil para a agricultura, mais ao sul possível, e com a mínima distância possível também dessa região produtora de cobre. And indeed, you can see over here that in the period that I'm speaking about, between the middle of the 11th century and the middle of the 10th century, there is a very clear intensification of copper production in the area south of the Dead Sea. E vocês podem ver que justamente nesse período do qual estamos falando, ou seja, meados do século XI a meados do século X, há um grande crescimento na produção de cobre nessa região ao sul do Mar Morto. And of course, from the climate point of view, it was possible. E do ponto de vista climático, havia essa possibilidade. Why am I saying this? Por que digo isso? Today, when we go to visit these sites, they are in really the fringe of the desert, in very dry locations, even there in the highlands. Mesmo que esses sítios hoje estão ali, né, situados nessas terras altas, ainda assim eles estão nas bordas, na região das bordas do deserto, terra muito seca. But as you can see here, after about 1100 BC, in the 11th and the beginning of the 10th century, we have a wetter climate in the region. E como vocês podem ver, né, a partir mais ou menos de 1200 até muitos anos depois, esse período, né, foi marcado por um tempo mais úmido na região. So after the dry event, things did not go back to normal. After the dry event, we get a wet event in the south. E o interessante é isso, após esse período muito extenso de seca profunda, as coisas não voltaram à sua normalidade. Na verdade, seguiu-se esse período seco, um período de bastante umidade na região. And you can see the peak in arboreal pollen over here. Vocês veem esse pico na presença de pólen de grandes árvores. By the way, what you see in the picture here is quite amazing. Isso que você vê naquela foto é algo muito interessante. You may know that in the last 25, 30 years, the level of the Dead Sea dropped. Vocês devem saber que nos últimos 25 a 30 anos, o nível do Mar Morto desceu. As a result, sediments which were once underwater are now exposed. E o que isso acarretou? Que alguns sedimentos que estavam antes debaixo da água agora estão expostos. And the ravines that come from the highlands cut into them. E essas ravinas que vêm desde as terras altas passam por isso. So what you see here, in fact, is a record for the last 5,000 years. Aqui você tem nesse paredão, portanto, um registro dos sedimentos dos últimos 5.000 anos. So you don't even have to go into the depth of the sea. You can come to the record over here and extract the pollen core from the side of the canyon. E você pode ir nesse pequeno canyon e, ao invés de ter que mergulhar e pegar lá no fundo do mar, você simplesmente extrai esses núcleos com pólen dessa parede, esses sedimentos, né? The sites which I showed you, the fortifications which I showed you, they are probably symbol of some sort of desert polity that came into being in the southern part of Moab. But what was the center, the capital of this entity? Então, essa presença desse sistema de fortificações, nesse centro de produção de cobre na região deserta, indicam a existência de alguma entidade política que estava por trás disso, porque são relacionados. Agora, a pergunta é, qual seria a sua capital, seu centro? So they surround this site.
And this site was probably the center of this territorial formation of the early Iron Age. E todas essas fortificações estão em torno desse sítio aí projetado, que provavelmente era o centro administrativo dessa entidade política no deserto nos finais do período do Ferro. And this is the site, the name is Balua. Chama Baluá, né, esse sítio. And it is probably to be identified with a place mentioned in the Bible as Ir Moab, the city of Moab, or Kir Moab, which means also the city of Moab, or Ar, or Kir, in different pronunciations in the Hebrew Bible. A Bíblia hebraica menciona uma localidade, Ir Moab, Kir Moab, que na verdade significa cidade de Moab. Existem algumas diferenças de pronúncia Because it was na Bíblia important. hebraica, mas provavelmente se refere a esse sítio. Because it was important also in the later phases of Moabite history. Porque esse é um sítio importante nas fases tardias da história de Moab. And I'm not going to test you now in Bible, but if you remember the second book of Kings, chapter 3, there is the campaign of the kings of Israel and Judah against Moab, and they besiege a place called Kir Haroshet, which is probably this place. Eu não vou testar aí a memória bíblica de vocês, mas há uma descrição no segundo livro de Reis, capítulo 3, de uma campanha militar empreendida por Judá e por Israel, que levou ao sítio de um local chamado de, como? The name of the site in Hebrew? Kir Haroshet, né? Que provavelmente é esse sítio, né? And there is a reason to, I'm not going to go into details now, but there is an archaeological reason to reconstruct a site like we saw before over here in the way that I'm marking it on the Google Earth map. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas seria possível provavelmente reconstruir um sítio semelhante àqueles outros nessa região que eu destaquei aqui numa imagem do Google Maps. One of the most enigmatic finds ever to be retrieved in the Levant comes from this place. Um dos achados mais enigmáticos localizados numa região do Levante procede daí. This is the Balua Stele. A estela de Balua. It is now on display in the museum in Amman, in Jordan. Está exposta no Museu de Amman, na Jordânia. It is a big stele, É uma estela muito grande. about 2.5 meters high. Tem cerca de 2,5 metros de altura. And there is a scene at the bottom, very much Egyptian influenced. Tem essa cena representada ali embaixo e com influências egípcias. And there was an inscription over here, which unfortunately is not decipherable. E há alguma inscrição ali em cima que, infelizmente, hoje resulta indecifrável. But there is reason to suggest that the Balua Stele belongs to this period, to this phase in the history of the South. Mas há razões para sugerirmos que essa estela de Baluá pertença a esse período que estamos mencionando. So, and then something happened, and the sites in Moab decline. Aí aconteceu alguma coisa que levou ao declínio desses assentamentos na região de Moab. And the beautiful pictures that we saw of the sites in the desert over there, fortified with the fortifications, there is no destruction, but they disappear. E o que aconteceu foi isso. Esses belíssimos sítios que vocês viram fotos nessa região desértica não foram destruídos, eles simplesmente sumiram, desapareceram. So something happened, something that brought about, something that caused the people to leave, to desert their fortified sites and go live in another place. Então, algo levou essas pessoas a simplesmente abandonarem essas localidades fortificadas e irem morar em outro lugar. This happened around the middle of the 10th century. Isso aconteceu em meados do século X. So the question is, what's going on? What was the reason? Perguntei, então, o que está acontecendo? Quais os motivos? What was the reason for the decline of this wonderful polity of southern Moab in the late 11th and beginning of the 10th centuries BC? Então, quais seriam os motivos do declínio dessa entidade política moabita
no final, entre o século que se estabeleceu entre o século 11 e 10. In order to understand what happened, we need to go to the next phase. Para entendermos o que ocorreu, vamos à próxima fase. So we come now to the main part of the presentation today. And if we understand what's going on in the period of time between 950 and 800, we will also understand the reason for the desertion of the polity before. E agora chegamos à parte principal desta nossa fala de hoje. E se nós compreendemos bem esse período, o que acontece nele, nós vamos entender o porquê desse declínio dessa entidade política moabita nesse período que se estende mais ou menos de 950 a 800 antes da Era Comum. In the period between 950 and around 800 BC, there is a very impressive prosperity in a number of settlements and habitations in the Negev Highlands. Nesse período que se estende do ano 950 até mais ou menos 800 antes da Era Comum, há uma grande prosperidade nos assentamentos nesta região alta do Negev. So the polity in Moab declined and something else replaced it, but not in the same area. Então, houve o declínio dessa entidade política moabita, que foi substituída por outra coisa, mas não no mesmo local. Which means that the Moabite polity was in the southern part of Jordan, east of the Dead Sea, and now I'm shifting to speak about the area of the Negev Highlands, south of Beersheba in modern Israel. E essa entidade política, até então, se localizava a oeste do Mar Morto, no sul da Jordânia, e agora nós estamos falando de algo, uma realidade ao sul de Berseba, portanto, na região do Israel moderno. So, first of all, please pay attention. I am speaking now about the phase between 950 and 800 BC, and this is the period of peak copper production in the Araba. Preste atenção, estamos falando desse período que se estende de 950 a 850 antes da Era Comum, e estamos falando também no período do auge da produção de cobre nessa região de Arabá. Now, not only in the copper center south of the Dead Sea, but according to recent explorations, also in another copper production area in the Araba, but farther to the south. E nós não estamos falando só desta região mais ao norte, ali ao sul do Mar Morto, mas também de um pico de produção numa outra região produtora de cobre, bem ao sul, lá que está em destaque em amarelo. So not only here, this is the main center. Não só nesse centro principal, mas também lá embaixo houve um pico de produção. And the meaning is that the demand for copper was so intensive that they had to expand and exploit copper also in less forthcoming areas of the region. Então nós percebemos que esse aumento provavelmente devia a uma demanda muito grande, que levou à necessidade de também chegar em certas áreas menos propícias. Why? What was the reason for this demand for copper? E quais seriam os motivos dessa demanda tão alta por cobre? So this is a picture of the famous reliefs from the gates of the city of Balawat in Assyria. Esses são os relevos bastante famosos que estavam nos portões da cidade de Balawat, na Síria. It's from the 9th century, and it shows you already the big armies of the period. Data do século IX e representa aí os grandes exércitos desse período. And when the armies grew, the demand for copper grew. E conforme cresciam os exércitos, assim crescia a demanda por cobre. Let's read just a minute from the famous stele of Shalmaneser III, king of Assyria, when he describes the battle of Karkar in the middle of the 9th century. Vamos ler esse trecho da estela de Salmaneser III, rei assírio, relatando o resultado da batalha de Karkar em meados do século IX, antes da Era Comum. So Shalmaneser says, King Hadad-ezer commanded 1,200 chariots to the battle, 1,200 horsemen and 20,000 soldiers. King Irhulini of Hamat commanded.
700 chariots, 700 horsemen, and 10,000 soldiers. King Ahab of Israel sent 2,000 chariots and 10,000 soldiers. Vejam só, diz assim, o rei Hadadezer colocou em campo 1.200 carruagens, 1.200 cavaleiros e 20.000 soldados. O rei Irulene de Amate colocou em campo 700 carruagens, 700 cavaleiros e 10.000 soldados. O rei Acabe de Israel enviou 2.000 carruagens e 10.000 soldados. You can imagine the demand for copper with this number of chariots and horsemen and soldiers. Então você imagina a demanda por cobre gerada por esse grande número de carruagens, de cavaleiros e de soldados. So let's see what happened in the south as a result of this demand for copper. Então vejamos o que ocorreu nessa área como resultado dessa demanda aumentada de cobre. We are now entering into the early iron 2A and also into the late iron 2A, around 950 to 870 or 850. Big prosperity in the Beersheba Valley and the Negev Highlands, not so far from the copper production center. Nós estamos falando agora desse período dos primórdios do ferro 2A e também da parte tardia do ferro 2A, ou seja, por volta de 950 a 870, 850 antes da Era Comum, que foi marcado por uma grande prosperidade nessa região do Vale de Berseba, nas terras altas do Negev, que são, como vocês veem, próximas a esses centros de produção de cobre. So same idea as before. Before, we saw the fortifications here. Mesma ideia de antes, as fortificações que estavam ali naquela região de Moab. Not so far from Nahas, the area of the copper, but still in a region which is possible for conducting some sort of agriculture. E aí vocês veem, né, que essa nova região não dista tanto de Nahas, a região de produção de cobre, como antes, né? Então, assim, só que é uma região mais fácil de trabalho com agricultura. And this is exactly the same now, because now we have, now also it is impossible to carry out agriculture over here, so they settle in the Negev Highlands, not so far from the copper centers. E a mesma coisa mesmo hoje em dia. É muito difícil a agricultura naquela região de Nahas, mas na região das terras altas, do Negev, é possível, então, por isso há assentamentos nessa região. So this region, because of altitude, gets more precipitation. Essa área, por conta da sua altitude, ganha mais precipitação. Even though the precipitation over here today is only about 150 millimeters per year. A média hídrica anual nessa região hoje é na casa de 150 milímetros ano. However, no entanto, because of runoff water, the water which is collected, runoff water, because of the water which is collected in the wadis, in the lower areas get an equivalent of 300 millimeters or even more. Por conta dessa água que escoa das regiões altas, na direção desses wadis, né, que são essas partes mais baixas, a água que se coleta nesses baixios equivale a algo como 300 milímetros de chuva por ano. And at that time there emerged a major center in the Beersheba Valley, a big site which is called, we don't know exactly the name in ancient times, there are several theories, but today it is called Tel Massos, Khibet el-Meshash. E nesse período surgiu um assentamento bastante importante nessa região de Berseba. Nós não sabemos hoje qual era o nome antigo dessa localidade, mas hoje, né, se chama de Tel Massos. And this was probably the center for transportation of the copper from the area south of the Dead Sea into the coastal plain, Egypt, and farther to the north. E provavelmente esse local era o centro de envio desse cobre produzido ao sul do Mar Morto, a partir do qual ele era remetido ou para a costa, ou para o Egito, ou talvez mais ao norte.
And in the excavations that were conducted there many years ago, there were pieces of evidence for copper presence at the site. E nós encontramos nas escavações conduzidas aí já há alguns anos evidências da presença de prensas de cobre na região, na localidade. Farther south in the Negev Highlands, there is a very interesting phenomenon. Mais ao sul das terras altas do Negev, nós percebemos um fenômeno bastante interessante. And this was the center of my studies in the region in the last few years. E esse foi o meu centro de estudos nessa região nos últimos anos. Because what we see here is a system of settlements, a very large number of them, and they look, as you see over here, a little bit fortified, so to speak. Há um sistema de assentamentos nessa região, e que se você olha como aquilo que ele destacou ali no inferior direito, parece que havia um certo grau de fortificação nessas localidades. In the beginning of research, they were associated with the time of King Solomon. No início das pesquisas, se pensava que havia uma associação ao período do rei Salomão. And the theory was that these are fortifications built by Solomon on the roads leading to the Gulf of Aqaba for his trade. E a teoria era que seriam fortificações construídas pelo rei Salomão na estrada que levava até o Golfo de Aqaba e, portanto, protegiam seu comércio. The conventional wisdom was, the theory was, that, here we have it, that these are Solomonic forts along the desert roads on the way to the Gulf of Aqaba with Judahite garrison, also at the same time practicing seasonal agriculture. And that they were destroyed by Pharaoh Shishak in the 10th century BC. A sabedoria, o senso comum da época era que seriam fortes salomônicos ao longo dessas rotas no meio do deserto, no caminho do Golfo de Aqaba, com uma guarnição judaíta que o defendia e também praticava agricultura sazonal, e que foram destruídos durante a campanha do faraó Sisaque no final do século X antes da Era Comum. Even before I started working here, there were reasons to doubt this. Antes mesmo de eu começar a trabalhar nesse sítio, já havia motivos para duvidar disso. Because first of all, the sites are not necessarily located along the desert roads. Primeiro porque os sítios não estão exatamente nas principais rotas, estradas no deserto. And they feature architecture which is more typical to desert people, to sedentarization of pastoral nomads, than to big fortresses of a northern power. E, na verdade, as características arquitetônicas dos sítios dão mais conta, talvez, de um processo de sedentarização de grupos nômades do que da expressão do poder, de um poder externo ali. And this is the moment that I came into the scene to try to understand better what's going on. E foi nesse momento que eu entrei aí nesse cenário para tentar entender melhor o que estava acontecendo. So evidently we started with radiocarbon. Primeira coisa que fizemos então, vamos começar com radiocarbono. And look at the results. Olha os resultados. This is from one site. Isso é um sítio apenas, tá? We have results for more, but I'm giving you here example for one site. Há resultados de outros tantos, mas aqui é de um só que eu estou mostrando. The space between the two red lines is the 9th century. Esse espaço entre essas duas linhas vermelhas é o século IX. So it is very clear that some of the sites may have started in the late 10th century, but that the main activity at the site is in the 9th century. Então, assim, é possível que alguns desses sítios tenham começado no final do século X, mas o auge da sua atividade é no século IX. So Solomon is in the 10th century and the sites are in the 9th century. Então, Salomão viveu no século X e os sítios são do século IX. So there is a problem with the identification of these settlements, these sites, with the period of King Solomon. Então, é problemático identificar esses sítios como datando da época de Salomão. The next question is how to understand the Negev phenomenon. Então, a segunda questão é como entender esse fenômeno todo na região do Negev. And we came to the conclusion that the way to deal with it is not to continue excavating just macro archaeology. E nós percebemos que a maneira de compreender isso não é continuar com essas macroescavações arqueológicas. So this is the moment we started the project of microarchaeology, which means looking into the sediments to see evidence
for subsistence economy of the people who dwelt in these sites. E aí que nós começamos esse trabalho, esse projeto de microarqueologia, que é a análise dos sedimentos nas localidades para tentar encontrar indícios da subsistência das populações que habitavam ali. And this I have been doing together with Ruth Shachar-Gross. She is a geoarchaeologist in the beginning she was in the Weizmann Institute, now she is in the University of Haifa. The name of this part? Shachar-Gross, Ruth Shachar-Gross. Eu comecei esse projeto com uma pesquisadora alemã, Ruth Shachar-Gross, que hoje trabalha na Universidade de Haifa. And why are we sitting here with a Bedouin? Por que nós estamos aí sentados ao lado de uma beduína? Because we needed information on the practices of the Bedouin in recent generations. Porque nós precisávamos dessas informações das práticas dos beduínos nas gerações recentes. So we needed a clever Bedouin who will understand what we need and will take us to take samples from campsites of Bedouin for comparison reasons. E nós precisamos assim de um beduíno bem esperto para nos levar aos locais, aos acampamentos, que nos fornecessem amostras de qualidade para esse estudo. So this is Sleman Abu Jlidan, this is his name, and he became a sort of a friend. Ele se tornou nosso amigo, né? Okay, and this is the site where we started working. Aí é o sítio que começamos o nosso trabalho, tá aí na foto. So, the subsistence economy of the inhabitants of the Negev Highland sites. What was the conventional wisdom? Remind me, I spoke about it a minute ago. The idea was that these were forts and that the people who were there practiced seasonal agriculture and at the same time also had herds. So the subsistence was a combination of some sort of agriculture, at least opportunistic agriculture, and animal husbandry. E assim, o que se sabia, qual era o senso comum acerca da subsistência nessa região do Negev? Primeiro, de que as pessoas ali se assentavam nessas espécies de forte e praticavam essa agricultura sazonal, de ocasião, de oportunidade, enquanto também criavam rebanhos, né? Ou seja, a procriação de animais era parte também da sua subsistência. And you don't need much imagination in order to think about it. It's enough to come to the Negev Highlands in a good winter and look at the scenery. E não é difícil imaginar isso, basta você ir no período do inverno, nessas terras altas do Negev, e dar uma olhada como é que fica essa vegetação rasteira aí, né? And of course there is another reason, that the Iron Age sites around them, next to them, there are valleys which are terraced. So it was very easy to think about opportunistic agriculture terracing and practicing grain agriculture, perhaps barley, in these fields. E próximo a esses sítios, há sempre esse elemento ali que ele destacou, que são uma região mais baixa com terraceamento, o que indica que provavelmente eles tinham essa ocasião de plantar alguns grãos, muito possivelmente cevada. But take a note that there is no direct connection between the sites and the terraces, and there are later sites in the region. Nem sempre há uma conexão direta entre esses terraços, esses sítios, e existem alguns assentamentos posteriores nessa região. So here's what we were doing. Então, olha como estamos trabalhando. This is the macroarchaeology work. We are looking very carefully. We are taking samples for the sediments and looking under microscopes. Então, como é que nós fazemos? Nós pegamos amostras nessas localidades dos seus sedimentos e observamos por microscopia. What are we looking for? Procuramos o quê? We are looking at two types of microparticles. Nós procuramos por dois tipos de micropartículas. One type comes from the animals, from the dung left. Nitrate. No, we're speaking about phytolites. So one type comes from the dung, from the belly of the animals. And what do you see? Every cell of a vegetation absorbs silica. And the silica in the cell gets the shape of the cell. And the different types of
vegetations have different shapes. So we can identify what exactly was it that the animals ate. O que nós fazemos? Nós analisamos os resíduos do esterco dos animais. Toda a vegetação, as células vegetais, vão acumulando sílica no seu interior. E essa sílica vai assumindo o contorno, o formato das células. Cada planta tem um formato de célula diferente. Moral da história. Esses resquícios de sílica nas fezes dos animais nos mostram qual era a sua alimentação. And there is another type of particle that comes from the belly of the animals. E tem outra partícula que se origina aí no ventre dos animais. So make no mistake, these materials are not organic anymore. Não se enganem, não estamos falando mais de material orgânico. After 3,000 years, of course, they are not organic, but they give us the possibility to understand what was the nature of the vegetation and the way that the animals were fed. Veja, após 3.000 anos não tem mais resquício de material orgânico, ele já se decompôs, né? Mas isso nos ajuda, esses resquícios, esses sedimentos nos ajudam a reconstruir como era mais ou menos a vegetação da época e qual seria a alimentação dos rebanhos. So here is the first surprise. Eis a primeira surpresa. No evidence for agriculture. Não há evidências de agricultura. So you remember the story that I told you yesterday about that Bedouin who went to the zoo and saw a giraffe and ran away shouting, there is no such animal. Vocês lembram que eu contei uma anedota ontem? Um beduíno foi a primeira vez ao zoológico, viu a girafa e saiu de lá dizendo assim, não existe, esse animal é impossível. So Ruth Shachar-Gross and me, we looked at each other and said, this is impossible. E eu e a Ruth Shachar-Gross nos encaramos, é impossível isso. We are not going to publish this. We made a mistake. Deve ser um erro, não dá para publicar isso. So we decided to go to another site. Então resolvemos ir a outro sítio. The results were the same. Achamos a mesma coisa. We looked at each other. Olhamos um para o outro. And we said, this is impossible. Não é possível. We had a mistake. Deve ser algum erro. So then we decided to run a test. E aí nós decidimos então conduzir um teste. We decided to go to a Byzantine site. Resolvemos ir a um sítio bizantino. For which there is textual evidence. Que tinha também suporte de evidências textuais. For agriculture. Que davam conta que havia agricultura lá. So we went to a site for the Byzantine period in the vicinity of the sites from the Iron Age. E então nós fomos a esse sítio do período bizantino, que é vizinho, está nas circunvizinhanças desses dois sítios do período do ferro. And we were very happy when we found evidence for agriculture there. E aí nós ficamos muito contentes porque nós encontramos indícios de agricultura lá. So this verified that we were not wrong about the Iron Age. Isso nos ajudou a verificar que não estávamos equivocados no que diz respeito ao período do ferro. So in the sediments in the courtyards of the sites, we found evidence for animals, but there was no evidence whatsoever for agriculture. Então nós conseguimos localizar no entorno dessas localidades evidência da criação de animais, mas nenhuma evidência da prática de agricultura. Why didn't the Negev Highlands people practice some sort of agriculture? They could have had seasonal agriculture near their sites, but they did not. Por que então as pessoas nessas terras altas do Negev não praticavam essa agricultura sazonal, se talvez elas tivessem essa oportunidade? The weather was relatively okay. O clima estava propício. So the answer is that they probably prefer to bring grain from the centers in the Beersheba Valley a little bit to the north. Provavelmente a resposta é que eles preferiam importar grãos dos centros produtores um pouco mais ao norte, na região do Vale de Berseba. Which means that we are dealing with specialized subsistence economy. They specialized in animal husbandry and not in agriculture, and they had something more. Isso indica que havia uma especialização na criação de rebanhos animais e não na agricultura, e talvez indique algo mais. What is the something more? O que seria esse algo mais? So we look to the right, we look to the left. Of course, the copper is not far. Bom, se a gente olha para a esquerda, para a direita, o cobre está sempre por perto. But you need
a proof. Mas a gente precisa provar. How to prove it? Como a gente prova? That they send some of their families to work in the copper industry in Wadi Fenan, south of the Dead Sea. How to prove it? Como que a gente prova que esse pessoal que se estabeleceu para a criação de animais também enviava algumas famílias para trabalhar no recolhimento do cobre? Como a gente prova? So we had an idea. Tínhamos uma ideia. We decided to run a petrographic investigation of the pottery from these sites. Nós resolvemos conduzir uma investigação petrográfica da cerâmica oriunda desses sítios. What is petrography? Petrography is looking at the minerals O que é petrografia? É observar os minerais in the clay. que estão presentes na argila, no barro, né? So the surprise was number two surprise. Look at this. I mean, now maybe the light is not so good, but you can see these are the results. These are the vessels from the Negev highlands from the sides, and this is a thin section made in one of the vessels. E aí descobrimos a surpresa número 2. Talvez a luz não esteja favorecendo, mas nós pegamos essa cerâmica dessa região, do Vale do Negev, e fizemos uma secção bastante fina, e aqui foi analisada. And what are the black particles over here? O que são essas partículas escuras aí? Copper slag. Escória de cobre. So there is direct evidence now for the connection between these people and the copper production centers south of the Dead Sea. The vessels were produced there. Então agora nós temos um vínculo direto desses povoados na região do Vale do Negev, vinculando-os a esses centros de produção de cobre no sul do Mar Morto, porque essa cerâmica foi produzida lá. So indeed, in the area of Wadi Fenan, there is a big cemetery. And the cemetery there dates to the time that I'm speaking about. And the cemetery is cemetery of local Bedouin people, if you wish, of the time. E em Wadi Fenan nós localizamos esse cemitério que data desse período do qual estou falando e que era o cemitério onde eram enterrados os beduínos que viviam ali naquela época. And here is Professor Tom Levy from the University of California, San Diego, a very close friend of mine, who was in charge of the work in the copper production center south of the Dead Sea. Aí está o professor da Universidade da Califórnia, meu amigo, que se encarregou aí essas pesquisas e investigações nesses centros de produção de cobre. They may have had, this is a fantastic story. E aí, bom, aí algo fantástico. So you see, we are into a detective story, basically. É o CSI, né, gente? É história de detetive. It's like we are like detectives. So there is a possibility that they had another source of livelihood. É possível que houvesse uma outra fonte de subsistência. In the capacity of the big project that I conducted between 2009 and 2014, supported by the European Research Council. Sob os auspícios desse projeto bancado pela Comunidade Europeia, que eu conduzi de 2009 a 2014, we had also a track of residue analysis. Tivemos uma linha de pesquisa que são essas análises de resíduos. Which means looking for the possible molecules that are still inside the vessels from antiquity. E que diz respeito a procurar esses resquícios de algumas moléculas que estariam dentro dessa cerâmica desde a antiguidade. And we decided to work on these vessels. E nós decidimos trabalhar nesse tipo de recipiente. They are flasks from the period that I'm speaking about. São frascos datados desse período do qual falo. Not from the Negev, from sites in Israel in the sedentary zones. Não são do Negev, tá? Eles são da região sedentária de Israel. And the result was very surprising because we had evidence for cinnamon in the vessels. E os resultados são bastante interessantes porque nós conseguimos localizar resquícios de canela. So cinnamon does not come from the region. A canela não é uma planta originária da região. Cinnamon must come from India. A canela vem da Índia.
And the cinnamon here is, we are around 1900 BC, in the late 10th century into the beginning of the 9th. E nós estamos falando aí de um período do final do século X, início do século IX antes da Era Comum. So there are two ways to bring cinnamon from India to the Levant. Há duas maneiras de transportar a canela desde a Índia até a região do Levante. One possibility is the yellow. Uma possibilidade é aquele caminho amarelo. To go from the Malabar coast via India and Iran into the Middle East and the coast. É o caminho que vai desde a costa do Malabar, passa pela Índia, pelo Irã e até vai à costa do Mediterrâneo, passando ali pela região do Levante. Then there is the red possibility. E tem o caminho vermelho lá embaixo, né? Vocês estão vendo? To go via Arabia. Caminho pela Arábia. And the Negev to the coast. E pelo Negev até chegar à costa. Can we prove which way they took? No, we cannot. Não sabemos, não temos como provar qual teria sido o caminho. And why is that? Because we are speaking about something perishable. Because they did not bring the vessels with them. They brought the cinnamon and they mixed the cinnamon with wine into the vessels in the region here. E por que é difícil provar isso? Porque, na verdade, eles não traziam os recipientes com canela. Eles traziam a canela, que é perecível, misturavam com o vinho nos recipientes na região onde ele é consumido, né? But there is a possibility that the people in the Negev were also engaged in transportation of commodities that came from afar. Mas é possível que os povoados nessa região do Negev também se envolvessem no transporte dessas commodities que vinham de lugares distantes. But you remember that there is still an open question. Lembrem-se, ainda há uma questão em aberto. Why did the polity in Moab decline? Quais são os motivos do declínio dessa entidade política moabita? So what brought about the replacement? Por que foram substituídos? The Negev instead of the territory in the southern part of Jordan. Por que ir para o Negev e não permanecer nesse território ao sul da Jordânia? We come with a theory here. Bom, aqui temos uma teoria. Because you remember that there was a theory once that Shishak, king of Egypt, destroyed the sites in the Negev highlands. Antigamente havia uma teoria de que Sisaque, o faraó egípcio, havia destruído os assentamentos nessa região das terras altas do Negev. What we see, in fact, is that the site prospered after the campaign of Shishak. Na verdade, nós percebemos pelos registros arqueológicos que esses sítios prosperaram após a campanha do Sisaque. So maybe what we see here is demand for copper in Egypt in the time of the 22nd dynasty, when there is prosperity in Egypt. Pode ser então que isso seja um reflexo de uma demanda de cobre aumentada no Egito durante o período da sua 22ª dinastia, que foi um período próspero lá. And then the campaign stimulated the activity. First of all, the campaign could have, or let's put it in a different way, the campaign, Shishak wanted to dominate the copper transportation. So he made the polity in Moab decline and stimulated activity of the groups in the Negev on the way to Egypt. E pode ser que aí a intenção do Sisaque fosse ter uma certa gerência, um certo domínio nessa produção de cobre. O que ele fez? Enfraqueceu essa entidade política em Moab e estimulou essas localidades na região do Negev, que são mais próximas ao Egito. So the blue line, the blue trade, is replaced by the red trade. Então essa região em azul, essa região comercial em azul, foi substituída por essa região comercial marcada em vermelho. Another surprise from the team of Tom Levy, who worked in the copper production center, in a certain phase which fits what I'm saying now, there is introduction of Egyptian techniques in quarrying and producing copper. E é interessante, um achado desta equipe norte-americana do meu amigo, nesses centros de produção, é que justamente nesse período em que nós estamos falando, há indícios da introdução de técnicas de corte de pedras e produção de cobre, que são técnicas egípcias. And the only royal scarab of Shishak
ever found in the Levant comes from the copper industry center south of the Dead Sea. E a única escultura de Sisaque encontrada em algum desses sítios do Levante procede justamente desses centros de produção de cobre nessa região. So here is the famous wall on the temple of Amun at Karnak with the relief telling the story of the campaign of Pharaoh Shishak. E aí nós temos o famoso relevo no templo de Amon em Karnak, né, que fala dessa campanha do rei Sisaque. So again, the theory is that, in fact, the demand for copper in Egypt was responsible for the change in the Negev, prosperity in the Negev highlands and decline in Moab. De novo, a teoria é que esse aumento da demanda de cobre no Egito levou à prosperidade nessas regiões altas do Negev e ao declínio nessa região de Moab. Parenthesis. Um parênteses. In the last few years, we worked in the Negev on insights from the Bronze Age. Nesses últimos anos, trabalhamos no Negev em sítios que têm datação já do período do Bronze. And we see the same phenomenon. O mesmo fenômeno foi observado. Which means demand from Egypt brings about prosperity in the Negev because of copper production in the Araba. E é o mesmo padrão. O aumento da demanda de cobre por conta do Egito leva a um período de prosperidade nessa região do Negev, ali nessa região de Arabá. And then all of a sudden all this stops. So E subitamente tudo isso para. So there is a big prosperity, and then end of prosperity. What's going on? E o que está acontecendo? Porque há esse período de prosperidade e simplesmente acaba. The sites in the Negev were deserted. Os sítios no Negev foram abandonados. According to radiocarbon studies, they were deserted a little bit before the end of the 9th century. E de acordo com os estudos de radiocarbono, eles foram abandonados por volta do final dos anos do século VIII, né? Do início do século VIII, desculpa. No final dos anos 900. And this is exactly what we see, in fact, over here. In the copper production centers, copper production ends around 800 BC. E aí você vê esse rápido declínio da produção de cobre e ela termina no final do século VIII, antes da Era Comum. So the moment that copper production ended, they could not continue live in the old ways. They had to go into pastoral nomadism, and then they disappear from our eyes. No período concomitante a esse declínio da produção de cobre, é o período em que esse povo precisou retornar às suas tradições de nomadismo pastoril, né, para subsistir. Então, eles acabam, por conta disso, eles fogem ao nosso olhar. And why did copper production cease? Why the industry declined? E o que levou, então, ao declínio dessa indústria, ao fim da produção de cobre? Remember Cyprus. Lembre-se, Chipre. Cyprus comes back to life with strong trade to the coast of the Levant in the 9th century. Lembrem-se de Chipre. Chipre retorna a um comércio vigoroso com as costas do Levante no século IX. We know this from copper production, and we know this also for trade in Cypriot pottery. E nós sabemos disso, claro, além dos dados da produção de cobre, nós temos também essa cerâmica cipriota nessa região, que indica comércio. So, as a result, this is when the whole system declines, this is the moment that all of a sudden we see the expansion of Judah into the Beersheba Valley. Before, there was another polity there. Before, in the Beersheba Valley was a desert polity, the center of the desert polity, until the middle of the 9th century or a little bit later. Judah expands into the Beersheba Valley with sites such as Beersheba and Arad only in the later part of the 9th century. E é interessante que, na verdade, Judá só se expande nessa direção dessa região desértica ali no Vale de Berseba em meados do século IX, tá? Em localidades como Berseba, inclusive, né? So we are almost done. Let me just try very rapidly to wrap it up.
Então estamos terminando, agora eu vou fazer uma amarração final bastante breve. And just say a few words about what came later. Apenas umas palavras sobre o que se seguiu a esse período. After the decline of the copper production centers, we have a phase that we described this morning when we spoke about the time of Jeroboam II, and this is the site of Kuntilet Ajrud in the Sinai Desert, which means we have a phase of domination of the northern kingdom of Israel over this region in the first half of the 8th century. Na primeira metade do século VIII, isso estabelece uma conexão com a fala de hoje de manhã acerca do período do rei Jeroboão II. Há esses assentamentos do norte de Israel nesta região, por exemplo, Ashdod. And then later, after 732, when the Assyrians take over, they also take over trade. And then we have a phase of about a century of Assyria dominating the region, with Judah present in the Negev as a vassal of Assyria, helping in the trade. So this is the moment that we have the big forts in the Negev. Após esse período de domínio pelo Israel, após 732, com a vinda dos assírios, a destruição de Samaria, há um período de hegemonia assíria nessas rotas comerciais, lançando mão de Judá como um estado vassalo para supervisionar, para tocar essa negociação, e é desse período que datam essas grandes fortificações na região. But this is another story. Isso é outra história. So let me summarize. Um breve resumo. The main phases in the south. As principais fases ali nessa região sul. A formative phase in the early Iron One, in the early Iron Age. Há esse período formativo nos primórdios do Ferro I. Southern Moabite territorial formation in the late 11th and beginning of the 10th century. Nós temos essa formação territorial moabita no final do Ferro I, ou seja, no final do século XI, início do século X. Decline of this polity and rise of the Negev highlands in the late 10th and mainly 9th century. Aí nós temos esse declínio dessa entidade moabita e a ascensão dessa entidade territorial nas terras altas do Negev no final do século X e início do século IX. Then decline of this system and expansion of Judah into the Beersheba Valley. Aí esse sistema decai e há aí a posterior expansão de Judá nessa região do Negev. And then the two later phases. E aí as duas fases posteriores. Now all this could not have been done by me alone. É óbvio que eu não conseguiria fazer nada disso sozinho. This is the result of a major effort by a wonderful team. Esse é o resultado de um esforço maravilhoso de uma grande equipe. Of researchers, doctorate students, postdocs from different places in Israel and abroad, all in one team, mainly in the phase between 2009 and 2014, but also a little bit later, so we have to thank them all. E nós precisamos agradecer a esses doutorandos, doutorandas, pós-doutorandos, pós-doutorandas, alunos, pesquisadores que vieram de várias partes de Israel e do mundo todo para se reunirem nessa equipe, que trabalhou principalmente entre 2009 e 2014, mas também um pouco depois. Então, sem eles seria impossível. So just to give you an example, só um exemplo, tá? Elisabetta Boaretto did the radiocarbon. Essa Elizabeth que fez a datação por radiocarbono. Also Eliezer Pisetsky. O Eliezer Pisetsky está ali, né, destacado. Daphna Langut did the pollen. A Daphne Langut fez o pólen. Mario Martin did the petrography. Mario Martin fez a petrografia. And so on and so forth. E many of assim them. por diante. Muitos. Really fantastic team. Uma maravilhosa equipe. Thank you. Obrigado. Quem reinava sobre estas cidades? O que entendi que seria Moab. Moab, e se foi Moab, era um reino importante, Moab, nesta data. Yes, I understand where he is taking me.
I don't want to go Eu there. saquei o que você está querendo. I don't want to go there. Eu não quero seguir esse caminho que você está falando. Não vou me comprometer. We don't know exactly for this phase. No que diz respeito a essa fase, não há como ter certeza. We know more about the time when the northern kingdom of Israel ruled in the northern part of Moab. Nós sabemos mais do período de domínio de Israel nessa região norte de Moab. But this is a little bit later in the first half of the 9th century. Então, mas isso é um período posterior, no início da primeira metade do século IX. And over there we may know, more, first and foremost because of the Mesha inscription. E o que nós sabemos mais dessa região nesse período por conta daquela estela de Mesha, né? But also because thanks to chapters 21 to 24 in the book of Numbers, which carry North Israelite memories, which go back, in my opinion, to the 9th century. E também pelos capítulos 21 a 24 de Números, que, na minha opinião, preservam aí algumas memórias de Israel do Norte que remetem ao século IX. Existem evidências da existência de Sodoma e Gomorra próximas ao Negev? Well, it may sound to you, it's a good question. What can I say? Because the question is, what stands exactly behind the story of Sodom and Gomorrah? Bom, essa é, na verdade, uma pergunta muito interessante, porque a pergunta fundamental é: o que está por debaixo dessas narrativas de Sodoma e Gomorra? So I think I don't want to go into this. I will just, because it's not connected directly to what I was speaking about, but let me just say that I think Sodom and Gomorrah is an etiological story. Como não é exatamente o assunto da palestra, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quero apenas assinalar que essas narrativas de Sodoma e Gomorra são etiologias, Which means that the story comes to explain something that was seen in the region when the material was composed. O que indica que essas histórias foram compostas para explicar alguma realidade da região na época da escrita dessas histórias. Let me just say that in the southern part of the Dead Sea there are huge, big, impressive ruins of urban town centers from the early Bronze Age in the 3rd millennium. E é importante assinalar que nessa região ao sul ali do Mar Morto há ruínas muito impressionantes de centros urbanos do 3º milênio, né, do início da Idade do Bronze. So when the earliest stories in Genesis about Abraham were composed, these had already been ruins for centuries after centuries, if not millennia. Por que isso é importante, né? Porque quando as histórias mais antigas da tradição de Abraão são redigidas, essa região, essas cidades já eram ruínas há alguns milênios. But they were there, they could be seen as they are seen by us today, and then the people of the region could have developed stories to explain how is it that such wonderful big cities became ruins. E assim como hoje, já na época de composição dessas histórias, as ruínas estavam lá, visíveis como são hoje, e é possível que, então, isso tenha levado a essa tentativa de explicar como aquelas cidades tão esplendorosas hoje se encontravam em ruínas. Como era feita a prospecção do metal cobre? Era superficial ou subterrânea? E que diz respeito ao período do bronze, a gente sabe que o bronze é uma liga metálica entre cobre e estanho. Da onde vinha o estanho? Uma pergunta estanha. Desculpa. Perdão aqui. É que o cérebro aqui já... I'm just make a joke upon with the some translation. So the first question was about the actual quarries. So what I showed you in the pictures was the site of the smelting, the industry, the smelting. The quarrying, the mines of copper are a little bit farther away, but we know them and we can visit them today. And we know exactly from what geological formations
the copper was quarried. O cobre era extraído de pedreiras, tá? Esses sítios que eu mencionei são os sítios de metalurgia do cobre, né? Onde ele era derretido, processado, refinado. As pedreiras das quais os minérios eram extraídos estão próximas e tal, é possível visitá-las hoje, tá? Mas era um cobre tirado de pedreiras. Regarding the second question of the tin, No que diz respeito ao estanho, of course you need tin in order to produce bronze. você precisa de estanho para produzir bronze. So from the quarries in the Araba, south of the Dead Sea, came the copper. Nas minas de Arabá, no sul do Mar Morto, se produzia cobre, sim. And the copper was transported to the north. E aí o cobre era transportado para o norte. And tin was mixed with copper in the north, E lá se misturava, se fazia a liga, né? which means that the production of bronze was not there. The production of the bronze was in the north, Então a produção do bronze era ao norte. so in the main centers of the north. So copper came from the area south of the Dead Sea, and tin came from other parts farther away in the ancient world. Então o cobre era oriundo dessas regiões ao sul do Mar Morto, mas o estanho era procedente de regiões mais distantes ali no mundo antigo. Dos séculos 12 ao 9, o cobre foi utilizado na produção de deuses. Yes, of course. I mean, today, I think, when was it? No, yesterday, I showed you figurines, metal figurines from Megiddo, from the Iron One. In fact, Sim, é claro. Ontem eu mostrei para vocês algumas imagens, algumas estatuetas, né, de Megiddo, de bronze, do começo do período do ferro. Sure. So the answer is absolutely yes, but not only for cult reasons. The main reason, I think, was the military one, for the big armies of the time. Sim, claro que havia o uso do cobre para essa questão cultural, mas me parece que o principal motivo ainda é a questão de exércitos, de mobilização de exércitos. And by the way, when we check bronze items found in archaeological excavations, we, theoretically speaking, can identify whether the copper comes from Cyprus or from the Araba. E mesmo quando a gente escava artefatos de bronze, pelo menos no nível teórico, seria possível determinar se o cobre da liga era oriundo do Golfo de Arabá ou, de repente, do Chipre, outro lugar. I'm speaking about isotopic studies. Porque são estudos de isótopos. As long as we are not dealing with recycling. Desde que não se trate de algo que foi reciclado. Because if there is recycling, then this complicates the. Porque se houve reciclagem, complica esse estudo. Next. As obras consideradas de Salomão poderiam ser. As obras consideradas de Salomão poderiam ser de Onri ou Acabe. The works considered to be Solomon's, what could they be considered to be the works of Omri or Ahab? I don't think so. Não me parece que seja assim. It is possible that the Omrides were also. Look, how to answer this question? It's a good question again. De novo, é uma boa pergunta. E como que eu vou responder? We know about the presence of the Omrides in the northern part of Moab. We know about the presence of the Omrides in the northern part of Moab. Bom, nós sabemos de uma presença honrida na parte norte de Moab. Which is a little bit farther away from the copper production center. E que dista mais desses centros de produção de cobre. But theoretically speaking, the Omrides control the King's Highway along the desert fringe of Transjordan, where copper could have been transported from there too. Mas a gente sabe que os honridas controlavam a Estrada do Rei nessas margens do deserto da Jordânia, que era um dos possíveis caminhos de transporte do cobre. So theoretically speaking, we cannot brush aside the possibility of some sort of involvement of the Omrides with the copper in the 9th century. Então nós não podemos eliminar por completo a possibilidade de que houvesse algum envolvimento dos honridas com esse transporte, produção, transporte de cobre no século IX. It's written in English. I'm going to read it in Portuguese. No que diz, está escrito em inglês, então eu vou fazer já a tradução para o português. Considerando o Mar Morto
Como você explica a existência desses buracos, né, sinkholes, né? O que eles são? É verdade que Israel e a Jordânia consideram transportar água do Mar Vermelho até o Mar Morto, né, para enchê-lo, né, assim, para fazer o nível aumentar? Well, these are not exactly related to what we are speaking about here, but let me just say I'm not a geologist, so and I'm not a government official, so I can only say that as far as I understand, and I don't understand better than you, I have the same level of understanding than all of you. I understand that the sinkholes they are created and they expand because of the drop in the level of the Dead Sea. Bom, em primeiro lugar, né, eu não sou geólogo e também não sou um oficial do governo, né, mas, então, assim, o meu nível de compreensão desses assuntos é o mesmo de vocês. Porém, me parece que essa aparição aí desses buracos, né, diz respeito a essa regressão do nível do Mar Morto. And dropping water from the Red Sea or from the Mediterranean into the Dead Sea in order to produce electricity is an idea that comes from about a century ago, and there have always been, ideas about this, but nothing has so far been done. E o uso dessa água oriunda do Mediterrâneo, do Mar Vermelho, que se dirige para o Mar Morto para a produção de eletricidade, né, de hidrelétricas, né, é uma ideia que já está no ar aí há um século e tal, mas até agora não foi feito nada. Last one. A última. Dos artifícios encontrados, dos artefatos talvez encontrados, da cerâmica para esse período, o que foi encontrado que pode se identificar com o culto a Javé? From all the artifacts, the pottery found from this period, what can be ascribed to the worship of Yahweh? Nothing from the main period I was speaking about. Desse período do qual falo, nada. The first evidence for worship of Yahweh in the desert, it comes from inscriptions. Some of them go back, and there is an inscription that comes from Egypt, of the Shasu of Yahweh. This goes back to the end of the Late Bronze Age. And then there are the finds of Kuntilat Ajrud in the first half of the 8th century. But in the Negev Highlands, what we saw today, there is nothing that can be said about this. Bom, no que diz respeito a essa região do Negev, das terras altas do Negev, da qual falamos, não há muito a dizer. Porém, do final do período da Era do Bronze, né, do século X, há essa menção a Javé uma inscrição egípcia, e depois algo no século VIII. Tá? Mas, de novo, nessa região do Negev, não há nenhuma relação. Kuntilet Ahud, né, o nome do sítio. Obrigado, professor. É isso, né? Ok, we're done. Tudo bem? Então, um forte aplauso para os nossos dois apresentadores aqui, né? Muito bem, muito obrigado.